Que honra ter você no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Você já é inscrito? Ainda não? Se inscreve aqui, ó, e não esquece também de ativar esse sininho para receber as notificações de cada mensagem que vai ser postada aqui no nosso canal. Prepara seu coração, porque com certeza mais uma mensagem do coração de Deus vai ser enviada para você e vai, sem dúvida alguma, te abençoar. Deus te abençoe. E o ano, palavra profética, é o ano da maturidade. Nós cremos muito naquilo que Deus traz ao coração da Igreja do Amor, no que diz respeito a cada palavra profética de cada ano. Domingo passado nós tivemos nessa virada que foi uma bênção. E o que Deus tem falado para a Igreja do Amor, e na verdade é para a Igreja do Senhor Jesus, é que a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, Ele vai nos esticar. Existem heranças que a gente precisa alcançar e que a gente não alcançou ainda porque está faltando maturidade. Mas esse ano eu e você vamos viver tudo que Deus tem para a nossa vida. Eu creio. Vai doer? Vai, porque quando a gente cresce, dói. Quando a gente é esticado, dói. E por isso que todos os anos, quando a gente traz uma palavra profética, geralmente nós sempre fazemos uma série de mensagens em cima desse tema. Até porque o desejo do nosso coração é que a gente não fique em uma palavra. Que a gente não apenas ouça, a palavra profética é essa. Não, a gente ouça e reouça, ouça novamente e viva aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nada melhor do que fazer uma série, vão ser 6 domingos, né? Mês de janeiro e um pouquinho de fevereiro. E a palavra de hoje já é uma palavra que vai mexer muito com a gente. Por quê? Porque a palavra de hoje fala sobre maturidade para resolver conflitos. Ou seja, já tem gente que está dizendo assim: pastor, vai mexer com minha estrutura hoje. Saí de casa, pastor, eu já tive uma DR com a esposa. Ô, pastor, essa semana não foi fácil, porque olha, meu patrão está uma bênção, o pessoal que trabalha comigo. A verdade é que quando a gente fala sobre conflitos, na verdade, todo mundo vive conflitos. Não é algo específico só de alguns. Quando a gente fala de termos a capacidade de resolvermos conflitos, é porque nós somos seres relacionais. Quem aqui nunca se pegou dizendo assim: meu Deus, como é que eu vou agora falar com aquela pessoa que fez algo que me machucou? Quem aqui nunca disse para si mesmo, talvez dentro da sua casa, ou no trabalho, ou na célula, ou na igreja, porque conflitos, eles são comuns em qualquer lugar. Meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu falo? Qual é a atitude que eu tomo? Eu vi uma pesquisa que foi feita por um instituto que ele se dedica a estudar o ambiente cristão e o seu impacto na sociedade. O nome do grupo é Barna Group. E eles constataram que a maioria dos evangélicos adultos, ou seja, 65%, 67%, são casados. São casados. Esse índice é muito maior, ou seja, no meio evangélico, do que em qualquer outra religião. Ou seja, isso quer dizer que a gente gosta de casar. Glória a Deus, isso é uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, eles fizeram um levantamento de que 25% desses mesmos evangélicos se divorciam. Isso faz com que haja uma equiparação com católico, com pessoas de outras religiões, ou até mesmo pessoas que dizem que não tem religião alguma.
Mas o que é que isso tem a ver com essa maturidade para a gente resolver conflitos? Engraçado, Nathalie, minha amiga, está aí. Beto veio no coração dela. E eles tratam, né, sobre casais, sobre família. E eles têm um testemunho brilhante, maravilhoso. São lá de Brasília. E a maioria dos casais que se divorciam, evangélicos, é porque eles não aprenderam a resolver conflitos. A forma correta. Quando a gente entra numa faculdade, é interessante porque não tem matérias, não sei hoje, mas de inteligência emocional, de resolução de conflitos, Não. As empresas, na atualidade, elas estão requerendo mais das pessoas, porque elas entendem que terão relações interpessoais e elas vão precisar trabalhar em equipe, vão precisar se entender um com o outro e cada um vai ter uma cabecinha. Mas é interessante porque esse índice de divórcio que se equipara com todas as outras religiões mostram que aqueles que se dizem terem a verdade, que somos nós, que andamos em comunhão com Deus, que somos nós, estamos nos igualando do índice de divórcio e é como se a gente não estivesse fazendo diferença alguma para eles. E eu estou falando isso não é só no meio de membresia, não. É triste dizer, mas é a verdade. Sabe, pastores se divorciando e ficando por isso. Não. Conflitos a gente tem, e eu vou dizer uma coisa, não tem ninguém aqui que seja perfeito. Não tem uma família que seja perfeita. Não tem. Mas quando a gente entende que pode amadurecer para que quando os conflitos surgirem, nós venhamos a resolvê-los com sabedoria, aí a gente passa a ser uma inspiração e a gente sai desse índice. E aí a gente chega a... Vai fazer quantos anos da visão com o Tati? Quantos? Fez 24 anos de casados. Esse ano eu faço 20 anos de casado. Quem tem mais anos aí? Fala aí pra gente se inspirar. 34. 27. Quem dá mais? Quantos aí? Grita. Quanto? 45. Bora celebrar isso aí, gente. Uau! E aí, é isso que a gente precisa entender. Vai ter conflitos? Vai, a Bíblia nos mostra essa verdade. Conflitos são parte inevitável da vida. A gente vai ver, Caim invejando, infelizmente matando Abel. Pastores de Ló entrando em conflito com os pastores de Abraão. Absalão conspirando contra seu pai Davi. Os próprios discípulos gerando tensões entre eles para saberem quem era o maior. Os próprios membros da igreja primitiva estavam levando outros aos tribunais por causa dos conflitos. O que é que eu quero dizer com isso? Ninguém vai estar isento de conflito mais. Nós temos que ser maduros para podermos aprender a resolvê-los. Como eu vou passar por esses conflitos? Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar. O que eu percebo é que o Espírito de Deus quer que nós sejamos maduros. E a gente falou no domingo passado sobre José, o quanto ele foi maduro para poder resolver os conflitos que existiam entre ele, seus irmãos, tudo que ele tinha vivido. E você que talvez não conheça muito bem a história, os irmãos o odiavam e queriam matá-lo, não mataram, mas o venderam como escravo.
e ele foi como escravo para o Egito, chega na casa de Potifar como escravo, mas cresce, é abençoado, e aí vem um conflito com a esposa de Potifar. Ele é injustiçado, ele vai preso e de repente ele revela 2 sonhos, copeiro, padeiro, lá do faraó, e passa 2 anos ainda na prisão, injustiçado, e de repente faraó tem um sonho, José o desvenda e José se torna governador. Quando José se torna governador, haveria anos de seca e anos de abundância, e Deus deu o direcionamento para que José pegasse os alimentos, guardasse, e depois todas as nações iam até o Egito para falar com José, com sua equipe, a fim de que as pessoas não morressem de fome. E quem foi que veio também? Seus irmãos. E ele tem a oportunidade de se vingar, a oportunidade de resolver o conflito do jeito dele. Agora quem me fez mal vai receber mal. Mas tem uma diferença nessa história. José era maduro. Eu acredito que depois dessa mensagem, porque infelizmente existem pessoas que vão à igreja, que ouvem palavras, mas que não vivem. Talvez, não sei, você pode estar aqui hoje e você, sabe, está brigado com alguém da sua família. Seus pais. Não sei. Sogra. Talvez irmãos. Talvez irmãos em Cristo, não é nem família física, humana, é espiritual. Sabe, você saiu de uma igreja onde você foi machucado. E sabe o que acontece? Lá dentro do seu coração você tem uma ira, uma raiva. Você já até encontrou a pessoa que te fez mal. Sabe o que você fez? Você virou a cara e você saiu. Porque você não quis falar com ela. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu vivi. Eu realmente não sei. Mas eu sei o que a palavra de Deus fala sobre pessoas que viveram. E eu já vivi algumas coisas também. Mas eu aprendi que eu tenho que ser maduro. Maturidade é você deixar o caráter de Jesus ser colocado na sua vida, no seu coração, a fim de que todas as vezes em que você tiver que tomar decisões e atitudes, você as tome da forma correta. Não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade daquele que vive em você. O que foi que fez com que José lá em Gênesis 50, versículo 20, dissesse: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Isso aqui é ele falando para os seus irmãos que estavam preocupados. Será que José agora, como governador do Egito, vai nos matar? Porque a gente tentou matá-lo? Mas José era maduro. Ele não se deixou ser levado pelo ressentimento. Ele o venceu. Então, como é que a gente precisa agir e reagir com maturidade diante dos conflitos? Primeiro, seja o maduro da história. Seja o maduro da história. Essa é uma frase que a gente geralmente repete na igreja do amor. Eu sei que 2 pessoas elas só entram numa discussão, num conflito, se ambas estiverem dispostas. É ou não é? Agora, se uma for madura, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para dirimir, para resolver e simplesmente deixar esse conflito de lado. Foi isso que José fez. Gênesis 43, versículo 16, a Bíblia diz assim: quando José viu Benjamim junto deles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal, prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe ordenara e levou-os à casa de José. José era o maduro da história. Aqui, ao invés de José
preparar uma masmorra para que eles morressem, fossem enforcados, etc. Você sabe o que é que ele vai fazer? Vai preparar um banquete para poder honrá-los. Porque José, por ser maduro, ele tinha a visão que os irmãos não tiveram. Aos olhos dos irmãos de José, sabe, eles foram os assassinos, eles o mataram. Aos olhos de José, Deus usou tudo aquilo para cooperar para o bem, diante de um sonho que veio do próprio coração de Deus, para que os seus irmãos hoje, e lá na frente seu pai vai vir também com todos os seus bens, família, para o Egito, para que eles não morressem de fome. E se fosse eu e você? O que a gente faria? Sabe, talvez o Espírito de Deus vai te lembrar hoje pessoas que fizeram mal a você. E o Espírito de Deus vai te lembrar, sabe por quê? Porque na verdade você ainda não liberou o perdão para essas pessoas. Pelo contrário, é como se você desejasse que essas pessoas vivessem algo mal, porque elas fizeram mal para você. O que é que eu e você precisamos fazer? Fazer o que José fez. Nas oportunidades que nós tivermos, nós precisamos mostrar que nós somos o maduro. Nós somos os pacificadores. Nós somos aqueles que vão olhar para o rostinho dessa pessoa e a gente não vai precisar mais ficar passando na cara e dizer: você sabe o que é que você fez contra mim? Às vezes isso acontece muito nos casais. Mas não é só em casais, é em qualquer lugar. Gálatas 5,15 diz: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo está falando para a igreja de Gálatas, está falando para a igreja. Essa mensagem é para a igreja, não é para quem está no mundo, é para mim, é para você. E aqui existia uma situação, existiam os legalistas que tentavam, passar da liberdade para a escravidão, e os libertinos que estavam transformando a liberdade dada por Cristo em licença para pecar. O texto traz dois verbos aqui interessantes: morder e devorar. No grego, esse verbo é dakno e katestil, que sugerem animais selvagens engajados em uma luta mortal. Eu estou falando da igreja. É como se esses irmãos fossem feras. É como se eles fossem cães e gatos se mordendo num conflito interminável. É como se eles fossem animais selvagens. E é aí que a gente precisa se lembrar. Se lembrar de quê? De que espírito nós somos. Sabe quando Tiago e João queriam que Deus mandasse fogo dos céus naquela aldeia samaritana? Nós nos esquecemos que nós somos o maduro, que nós somos aqueles que, ao invés de trazer o conflito e a turbulência, escuta, nós somos aqueles que traz paz na igreja. Sabe, quando a gente entende que a gente não tem que ficar competindo para ver se fulano de tal é melhor que o outro na liderança, ou na célula, ou como voluntário. Não. Ei, quando a gente entende que nós somos os maduros, o símbolo do cristianismo é um peixe. É uma cruz? Não, é um peixe. Peixinho nadando tranquilamente no mar. Sabe? Olha para essa pessoa linda que está perto de você. Só olha para ela. Olha para a outra. É seu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa pessoa que está perto de você, ela é sua aliada. Mas ela não é da igreja do amor. Igreja do amor? Lá no céu não vai ter igreja do amor. Vai ter igreja do Senhor Jesus. A gente é um, gente. A gente é o mesmo corpo.
A gente serve ao mesmo Deus. A gente tem o mesmo Espírito. Sabe? A gente é dele. A gente tem que ser maduro. E para ser o maduro da história, a gente tem que ser o primeiro a dar uma solução para o conflito. Eu vou ficar esperando fulano de tal, pastor, chegar e dizer que estava errado. Não. Provérbios 23 diz, é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Sabe quem é o maduro da história? É aquele que não vai falar mal de ninguém. É quando alguém chegar para falar, você vai dizer assim, não, parou. Você sabe quem é o maduro da história? É aquele que não vai deixar o orgulho entrar no seu coração a ponto de ficar conversando com a outra pessoa para tentar mostrar que a outra pessoa está errada e ela está certa. Você sabe quem é o maduro da história? É quem tem humildade, até mesmo sem ter errado dizer desculpa, perdão. Tá bom, eu errei. Sabe por quê? Para a gente viver na paz que excede todo o entendimento. Eu ouvi alguém dizer assim, a humildade é sempre a abordagem correta para desentendimentos. Mas o maduro na história também é aquele que evita discussões desnecessárias. 2 Timóteo 2, 23, 24 diz, evite as controvérsias tolas, inúteis. Vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, para de gastar a sua energia em discussões ou conversas que não têm proveito. Sabe, a gente tem que gastar a nossa energia em falar de Jesus, em anunciar a mensagem do amor de Deus pelo mundo. Quando a gente entende que somos nós, como maduros da história, que temos que pôr um fim àquilo que não vai edificar o nosso coração. Por que não, pastor? Porque existem certas brigas que não valem a pena a gente entrar. Cuidado nas brigas que talvez você está entrando, porque infelizmente só vai atrapalhar mais ainda a sua vida e a vida da outra pessoa, e ainda mais da outra pessoa que vai estar envolvida. Maduro da história também é aquele que procura responder com mansidão. Provérbios 15, 1 diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Pastor, o senhor fala isso como se fosse tão fácil. Não é. Quem é casado aqui? Cadê os casados? Eu não falei entristecido, não. Falei com alegria. Mas quem é pai aqui também? Pai, aleluia. Não é fácil. Eu não quero trazer uma mensagem que vai ser feito filmes da Disney. Não é fácil ser manso. A gente tem nossos momentos, não tem, gente? Eu tenho. Por incrível que pareça, talvez você olhe assim, não, pai, não. Que é isso? Eu faço coraçãozinho o tempo todo. Não. Eu sou humano, gente. Eu erro. Às vezes eu posso falar com estupidez. Eu lembro uma vez, eu gosto muito das coisas corretas. Eu lembro que eu estava chegando na Igreja do Amor. Quem já foi lá em Paulista, tem uma rampona assim, casa de oração. Nesse momento, quando eu cheguei, eu vi que o portão estava bem fechado. E eu não entendi por que estava assim. Tinha um guardião do templo. E eu lembro que nesse dia, eu disse, filho, o que está acontecendo? E eu falei grosso com ele.
Eu fui descendo. E quando eu fui descendo, Deus disse assim: você viu o que você fez? Ainda antes de pregar, viu? Vai fazer mais alguma coisa? Eu disse: eu vou. Cheguei para o líder dos guardiões e disse assim: filho, eu fui tão grosso com o guardião lá de cima. Eu preciso pedir perdão a ele. Ele disse assim: pastor, eu sei que ele agora está bem comprometido lá. Não vai querer sair agora, não. Mas quando ele acabar o culto, o senhor... Eu preguei. E Deus sabe que eu já estava arrependido. Quando eu saio muito tarde, pastor. Eu sempre saio por último. Eu tinha me esquecido de falar com ele. Mas quando eu saí, você sabe quem tinha sido a última pessoa a sair? Ele. E não é porque ele sabia que ia falar comigo, não. É porque ele sempre saía por último. Eu olhei na carinha dele e disse assim: filho, me perdoa. Ele: não, pastor. Não, fique tranquilo. Está tudo certo. Eu disse: não, pode estar com você, mas comigo não está. Me perdoa pela forma que eu falei com você. Alô, dei um abraço tão gostoso nele. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo tem os seus momentos de estouro. Todo mundo tem. Seja numa conversa com a esposa, seja num momento com o filho. Todo mundo tem. Mas a gente tem que entender que Deus nos deu através do Espírito Santo. É fruto do Espírito. A mansidão. A hora que a gente quiser estourar. Lembra do exemplo do pastor Arthur? Não é que é? É claro. Vamos aprender com o erro dos outros para a gente não errar. Por quê? Porque é isso que eu faço. Moisés, que era manso, que era tranquilão, teve uma hora que ficou chateado com todo mundo. E a gente precisa ter cuidado, sabe por quê? Maduros não revidam afrontas, eles respondem com amor. E é esse amor que a gente tem que espalhar. Talvez algumas atitudes vão ter que ser mudadas a partir desse ano, dentro da sua casa. No seu trabalho, você é um patrão que é grosso, você é estúpido. Chegou a hora de mudar. Ei, principalmente se você é um servo de Deus, você tem que ser exemplo. Mas em segundo lugar, para sermos maduros diante dos conflitos, existe uma frase que a gente sempre fala aqui na Igreja do Amor: não se ofenda nem se defenda. Gênesis 45, a partir do versículo 5, diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra. Nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Uau! Engraçado. José podia ter passado na cara dos irmãos aqui. O quê? Vocês se lembram do que vocês fizeram contra mim? Agora vocês vão se ver comigo. Não. Ele não se ofendeu. Ele não se defendeu. Sabe por quê? Ele não olhou para a sua dor. Ele olhou para o seu propósito. Toda vez que a gente deixa de olhar para a dor que foi causada a nós por alguém, e a gente entende que, quem sabe, essa dor não foi causada para o propósito de simplesmente mostrar para essa pessoa que ela pode ser diferente, ela pode ter feito mal contra você, mas eu vou fazer o contrário, e a gente vai alcançar o coração dessa pessoa, a gente vai transformar o coração dessa pessoa, porque deixa eu falar, Abraão, Isaac, Jacó.
é uma descendência. Houve uma promessa que veio de lá de trás, que a sua descendência seria numerosa na terra. E através de quem foi que aconteceu isso? Jacó. 12 tribos. Israel. Nação de Israel nasceu daí. José foi levantado por Deus, sabe para quê? Para entender que ele estaria não abençoando sua vida apenas, mas a vida de uma nação, gente. Talvez a nossa dor a gente não entende o porquê de estar vivendo hoje, mas a gente lá na frente vai entender e vai ver que tem muito mais gente incluída nessa dor, mas só olhando para o propósito que a gente não vai se ofender nem se defender. Pastor, mas eu tenho direito. Você tem o direito, mas deixa eu te dizer uma coisa. É melhor você deixar o seu direito de lado, a sua vontade de lado, para que a vontade de Deus seja feita. É como um princípio que eu chamo de impermeabilidade a ofensas. Algo impermeável é algo que você vai perceber, você vai jogar água e não vai entrar. Às vezes tem gente que faz no sofá de casa. Caiu água, caiu suco, não entra no sofá. Quer ver uma outra coisa que é impermeável? É o cabelo das mulheres quando fazem escova. Pelo menos, eu conhecia uma ovelhinha lá do Brasil, que eu não sei como ela conseguia. Ela podia chover, o que fosse, meu amigo. A bichinha conseguia deixar o cabelo intacto. Seja com guarda-chuva, Bíblia grande, seja o que for. Ela conseguia, e eu sei que quando a mulher faz, né, aquela escova bonita, né, aqueles cachinhos, se chover, pense que elas ficam mais rápidas do que aquele Pernalonga, como é que é? Ligeirinho. O nosso coração precisa ser assim. Impermeável às ofensas. Senão a gente vai reter. E quando a gente retém, a gente vai fazer o que o diabo quer que a gente faça. É ele que instiga a mim e a você a guardarmos ofensas. Como assim, pastor? Nos lembrando dela. Ah, mas fulano, né? Fulano fez isso. Ah, cicrano fez aquilo também. A gente tem que imitar Jesus. Jesus sabia que aquelas pessoas que estavam dizendo crucificam, crucificam, não sabiam o que faziam. E ele foi capaz de dizer assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ah, mas pastor só está falando de Jesus. Então vamos falar de Estevão, que estava sendo apedrejado e ele estava dizendo, olhando para o céu, sabendo que ele ia partir, que ele ia morrer, que aquelas pessoas estavam matando ele. Mas ele dizia: Pai, perdoa-lhes, não imputes a eles esses pecados. Ele falou as mesmas palavras de Jesus. E Jó, que ao invés de amaldiçoar os seus amigos, orou por eles. Quando a gente entende que quando a gente abençoa a vida de alguém que nos fez mal, a bênção vai cair sobre a nossa própria vida. Não vamos deixar, sabe, pastor, mas eu estou bem. Deixa, é uma coisinha pequena, sabe? É como se fosse, você vai fazer a unha e aquela cutícula que incomoda. A Vanessa está aí. Cutículazinha. E aí você diz assim: não, mas é tão pequenininha, dá vontade de arrancar, deixa lá. E se deixar, sabe, pode daqui a pouco até inflamar. A mesma coisa é quando a gente permite que o ressentimento ocupe a nossa vida, e é tão pequenininho, mas o ressentimento se torna em ódio e daqui a pouco em amargura. Não. Nós que somos maduros, somos impermeáveis. Bateu, tem que sair. Por isso que quando a gente diz não se ofenda nem se defenda, em outras palavras a gente está dizendo assim: decida perdoar sempre. Sempre.
mas eu não me sinto à vontade para perdoar. Não é sentimento, é obediência. Quando a Bíblia fala que a gente tem que ser bondoso, lá em Efésios 4:32, compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ei, é uma decisão racional, porque se fosse sentimental, ninguém aqui perdoava ninguém. Eu lembro que ao longo dos 21 anos de ministério, eu já ouvi muita coisa. Sobre mim, sobre Thalita, sobre a Igreja do Amor. Eu lembro que a gente começou a viver algo diferente, novo, célula, pintou de preto, colocou luz, e a gente ouvia tudo, principalmente no Nordeste, quem é do Nordeste sabe. Vai lá, 21 anos atrás. Eu lembro que muitas pessoas diziam assim, vai passar, só dou 3 meses, é a igreja do momento, é a igreja badalada. Mas Deus me ensinou simplesmente a guardar o coração, a não me defender, a não me ofender. E Deus disse: filho, eu vou fazer uma coisa, e eu vou mostrar até para que essas pessoas um dia se inspirem, que o que vocês estão vivendo não é momento, não é movimento, é um verdadeiro avivamento que vai durar até Jesus voltar. 21 anos se passaram. Sabe qual é a minha maior alegria? Encontrar algumas pessoas que falavam. E sabe o que é que eu faço? Eu vejo eles hoje vivendo o que a gente está vivendo, e eu dou aquele abraço, eu faço aquele coração. Pastor, mas não tem umas que ainda continuam? Tem, infelizmente tem. E o senhor faz o quê? A mesma coisa. Se eu encontrar, eu vou agarrar. Como é que é, pastor? Isso. Mas e se essa pessoa for para um lado? Eu vou para o lado. Mas e se virar a cara? O quê? Vai ter uma hora que essa pessoa vai olhar bem para mim, eu vou fazer assim, ó. Te amo. O senhor está falando sério? Sério. Não precisa ir para a internet, não vai para a internet para falar. Não faz isso não. Seja maduro. Porque o maduro, em último lugar, amontoa brasas vivas na cabeça das pessoas. Romanos 12:17 diz: não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como assim, pastor? Deixa eu resumir. Crente não tem que ser encrenqueiro, não tem que ser birrento, não tem que ser criador de problema. A gente apaga fogo, a gente não joga lenha na fogueira, a gente não joga um irmão contra o outro, e a gente não dissemina contenda, a gente não espalha boato, a gente não descobre a falta dos irmãos para expô-lo, não. Se a gente descobre, a gente vai lá para cobrir a multidão de pecados e mostrar para ele ou para ela que tem uma saída. A gente amontoa brasas vivas. A gente não paga mal com mal. Pelo contrário, a gente deseja que a graça e a misericórdia que um dia alcançaram a nossa vida, alcancem também a vida dessa pessoa. Por quê? Porque nós não cavamos abismos. Nós construímos pontes. Eu vi uma história de 2 grupos de macacos. Fique em pé no seu lugar, por favor. 2 grupos de macacos.
Ambos foram colocados, e isso foi uma história real, essa foi uma história real. Foram colocados um de um lado, outro do outro, e tinha uma vala. E no meio da vala tinha uma ponte bem estreita. Interessante é que quando um grupo de macacos saía de um lugar e tentava cruzar para o outro, o grupo que estava desse lado ia de forma muito agressiva e violenta impedir que eles chegassem até o lado deles. Isso continuou dessa forma por um bom tempo, uma violência muito grande. Até que um dia, um grupo de macacos decidiu ver o comportamento daqueles que estariam cruzando. E perceberam que eles não estavam cruzando para fazer mal, eles só queriam alimento. O alimento que tinha desse lado não tinha desse, e o que tinha desse lado não tinha desse. E o comportamento começou a ser mudado a ponto de repente, os dois grupos entenderam que se permitissem ir de um lado para o outro, estariam tendo coisas que não tinham desse lado ou desse lado. E eles acabaram se unindo. Quando nós somos maduros, é isso que a gente entende. A gente tem o que o outro não tem, e o outro tem o que a gente não tem. Às vezes alguém vai pisar na bola com a gente, ou a gente vai pisar na bola com essa pessoa. Mas a gente tem que entender que a gente é maduro, que a gente vai passar por cima de tudo isso, e que essas brasas vivas, e interessante é que alguns estudiosos mostram que quando a Bíblia fala sobre brasas vivas, era um ritual egípcio. Quando o homem errava e estava arrependido do seu erro, ele pegava justamente essas brasas vivas numa bacia cheia e colocava em cima da sua cabeça. Isso fazia com que ele ficasse quente e sentisse esse calor das brasas. É como se aquilo fosse o arrependimento do seu coração. Ou seja, as brasas vivas que nós colocamos na cabeça das pessoas que nos fazem mal e nós fazemos o bem por elas, vão abençoar a nossa vida, vão fazer a gente sentir bem, porque fizemos a vontade de Deus, sim, mas também vão trazer mudança e transformação para a vida das outras pessoas. Ao ponto de chegar uma hora em que essas pessoas vão dizer assim: por que você está agindo dessa forma comigo, se eu estou agindo de forma diferente? Nós somos os maduros. A igreja do Senhor é a parte madura do mundo. Esse mundo precisa conhecer o amor. E Deus escolheu a mim e a você para que esse amor pudesse ser manifestado. Mas se não começar comigo, então vou fazer isso no mundo. Não. Se não começar primeiro comigo, dentro de casa. Tem que ser dentro de casa. Perdoando seu esposo, perdoando sua esposa, perdoando seus filhos, perdoando seus pais. Perdoando seus irmãos, perdoando seus parentes, sogra, etc. Não sei. E aí, vai pensando, quem mais? O meu patrão, quem mais? Fecha seus olhos, por favor. Eu queria que esse momento seja um momento assim de reflexão e ao mesmo tempo de arrependimento. Nós vamos encerrar daqui a pouco. Mas não adianta nada eu encerrar esse culto. Você sair daqui dizendo assim: uau, que maravilha, fui da Igreja do Amor, Orlando, que bênção. Mas o que é que foi mudado dentro? É preciso pedir perdão? É preciso perdoar? É preciso mudar, talvez, a motivação do seu coração quando você está servindo, etc. É preciso olhar para o seu irmão com outros olhos? De uma coisa eu sei, esse ano não é só o ano da maturidade para a Igreja do Amor. Eu sei que a gente vai crescer cada vez mais em maturidade, mas
é para toda a igreja do Senhor. Fecha seus olhos e faz a sua oração hoje. Faz a sua oração hoje. É isso que Deus quer. Ele quer ouvir a sua voz.